Tá. Então, vamos lá. Nós estamos aí na descrição do inferno pagão, certo? No capítulo 4, o inferno, da obra O Céu e o Inferno, certo? Sim. A gente já estudou neste capítulo o quê? A intuição que o homem sempre teve das penas futuras. Aí Kardec faz mais o quê? Uma comparação entre o inferno pagão, o inferno do período grego, do período romano, o inferno como os gregos viam, com como o inferno que os cristãos viam. Ele disse, isso é semelhante. Tem muita semelhança. Aí alguém já pergunta assim, e por que Jesus não cortou? Porque faltava conhecimento da ciência ao homem. Ele não tinha base para receber um conhecimento a ponto de imaginar as regiões purgatoriais de forma diferente do que faziam os pagãos. Mas teve um princípio que Jesus deixou da lei de progresso. É que existem muitas moradas, não são só duas moradas. Não é só o inferno e o céu. Não é só o Tártaro e o Olimpo. Tem muitas moradas na casa de meu pai, sinalizando que há uma possibilidade de progresso, de sair de um lugar ruim para um bom. E depois ele mostrou-se o quadro do inferno pagão, né? Em que se destacam as punições dos homens. Os homens que foram cruéis, mas os piores são os hipócritas, os que cometeram fratricídios, mas eles, os hipócritas, continuam piores do que aqueles que mataram seus próprios parentes. Lembram? Aí nós temos aqueles que a gente, não, isso não é nada, não, isso foi esse pessoal aí foi, digamos, pouco punido, não, eles não vão ser punidos por Deus, foram só alguns ingratos, mentirosos, aduladores e críticos. Não vai ter punição pessoal? Vai ter punição. Outra punição específica, o orgulhoso. Né? O orgulhoso vai ter punição. Mas os piores quadros eram os reis. Porque os reis, eles ficavam não só responsáveis por esses mesmos erros que os homens cometiam, como também ficavam responsáveis pelos erros que os outros cometiam. Porque eles levavam vida inativa, querendo fazer dos homens escravos, com cargas de impostos muito altas a ponto da população, digamos, para sobreviver, tinha que roubar, tinha que matar. Essas punições alheias eram imputadas aos reis. Ou eram reis fracos que se deixaram guiar por pessoas ardilosas e más, pelo bem que poderiam ter feito e não fizeram. Né? Lembram disso? Então, com destaque a essas posições das pessoas que assumiam cargos importantes no contexto social. E agora vamos à descrição do inferno cristão. Então, vamos lá. A opinião dos teólogos sobre o inferno cristão resume-se nas seguintes citações. Aí tem uma nota de rodapé aqui, nota de Allan Kardec. Essas citações foram tiradas da obra intitulada O Inferno, de Auguste Calais. Não sei se é assim que pronuncia. Malu, me dá aí aquela possibilidade de eu compartilhar a tela, ou já posso? Peraí. Já está, João. Tá. Então, vamos ver aqui. Auguste Calais, não sei se é assim que pronuncia. Político francês do século XIX. Beleza? Tudo bem aí? Então, vamos lá. Volta aqui. Então, vamos lá.
Então, ele vai fazer um resumo sobre o inferno conforme os cristãos, os que acreditam em Jesus e tal. Né? Essa descrição será colhida. Ora, então, esse próprio livro de Augusto Calais já é algo que foi colhido de quem? Dos autores sagrados e da vida dos santos. Pode ser considerada, né, essa descrição, esse resumo, pode ser considerada como uma expressão da fé ortodoxa, uma expressão da fé rigorosa sobre essa matéria, porque é reproduzida a cada instante com pequenas variantes nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Então, eles todos estão falando isso em todas as igrejas, em todos os templos religiosos aí, né? Os evangélicos, os católicos, os cristãos. Então vamos lá. Qual é o resumo que nos trouxe Auguste Calais? Do que disseram autores sagrados, do que disseram santos e do que é muito repetido nos sermões. Qual a informação? Primeira, os demônios são espíritos puros. Como assim? A gente estuda lá em Kardec, né? Questão 100 do Livro dos Espíritos e outras sequenciais, até 104. Espírito puro é um espírito muito elevado. E os condenados também são espíritos puros. Mas que sentido você está querendo dizer? Presentemente no inferno. Podem também ser considerados espíritos puros, os condenados, visto que só a alma aí desce. Então ele está chamando de espírito puro, quer dizer, perdeu o corpo. Não é a pureza espiritual. É por não possuir o corpo físico, ele está chamando que é espírito puro. Visto que a alma só aí desce à região infernal, já que os restos mortais entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em frutos, em minerais, líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Mas os condenados, assim como os santos, os condenados e os santos, os elevados e os não elevados, devem ressuscitar no dia do juízo final. Retomando, para não mais deixá-los, aí não vai mais perder, os mesmos corpos carnais que os revestiam, sob os quais eram conhecidos quando viviam na terra. Então vejam lá, o que vai acontecer quando chegar o juízo final. Nós vamos recuperar os nossos corpos físicos para jamais perdê-los. Quem vai fazer isso? Os santos e os condenados, os elevados e os inferiores. O mesmo corpo. Os eleitos, os elevados, os santos, ressuscitarão, porém, em corpos depurados, em corpos radiosos, quer dizer, em bom estado e ainda um tanto abrilhantados, né? E os condenados em corpos maculados, em corpos desfigurados pelo pecado, deformados, adulterados, deturpados. E não vai ninguém mais perder esse corpo físico. Isso os distinguirá. O quê? O que vai distinguir? O estado do corpo. Depurado ou radioso. Ou desfigurado, deformado, adulterado. Portanto, não haverá no inferno somente espíritos puros, mas homens como nós. Já que teremos, depois do dia do juízo final, o corpo, vamos retornar ao corpo, o corpo nos retornará e não vamos mais perder o corpo. Então, no inferno, os condenados vão ser como nós, tendo um corpo físico.
Essa é a ideia do inferno cristão, né? Após o juízo final. Consequentemente, o inferno é um lugar físico, onde se vivem pessoas com corpos físicos. É um lugar físico. Já é um lugar geográfico, é um lugar material, visto ser povoado por criaturas terrenas que têm corpo físico. Que, se tem corpo físico, são dotadas de pé, de mão, de boca, de língua, de dentes, de ouvidos, olhos semelhantes ao nosso, sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. O inferno conforme os cristãos. E isso é muito repetido. E vem de autores sagrados e dos santos. Onde estará situado esse inferno? Alguns doutores o têm colocado nas próprias entranhas do nosso globo. Outros, não sabemos em que planeta. Então, alguns doutores da lei, aí, alguns estudiosos da religião, acreditam que o inferno está nas entranhas do globo, a parte física. E outros não, está em algum planeta aí, mas não se sabe identificar qual planeta. A questão, contudo, ainda não foi resolvida por nenhum concílio. Quer dizer, nenhuma reunião convocada pelo Papa, alguma reunião da igreja, para resolver esse problema. Qual o problema? Onde está o inferno? Não teve uma reunião ainda. Estamos, pois, quanto a este ponto, reduzidos nós a meras hipóteses. A única coisa positiva é que esse inferno, onde quer que ele se encontre, se nas entranhas do globo ou num outro planeta, é um mundo composto de elementos materiais, já que depois do juízo final retornaremos aos corpos, esse inferno é físico. Embora neste inferno não haja sol, não haja lua, não haja estrelas, e ele seja muito triste, mais inóspito do que a terra, desprovido de todo o germe das aparências benéficas que, porventura, se encontram ainda nas regiões mais áridas deste mundo em que pecamos. Mas é pior que uma região desértica, né? Lá não tem nada, desprovido de tudo, do germe, do nascimento de qualquer vegetal. Não tem nada. Os teólogos mais reservados não se atrevem, à semelhança dos egípcios e dos hindus, a descrever todos os horrores dessa morada. Então, os teólogos mais reservados não fizeram como os egípcios, os hindus, os gregos, a descrever os horrores que se vivem nessas regiões infernais, limitando-se a nola apresentar como amostra do pouco que dela fala a Escritura. Então, olha, o que eu posso dizer é o seguinte: os teólogos mais reservados, quer dizer, eu não vou falar do inferno e dar detalhes do inferno para vocês, os teólogos mais reservados. Eu vou dizer o que consta na Escritura. E o que consta na Escritura? Ora, tem um lago de fogo e enxofre do Apocalipse. O livro do Apocalipse fala de um lago de fogo e enxofre. Por que o enxofre foi aí considerado algo vinculado às regiões infernais? É porque ele tem um cheiro insuportável, né, quando mistura com o hidrogênio, né? E também o enxofre ele é expelido pelos vulcões, né? Então aí que veio esse vínculo do enxofre com algo desagradável, porque o cheiro é pútrido e os vulcões exalam enxofre. E outra coisa, também Isaías, né, o profeta que viveu lá no século sétimo, oitavo antes de Cristo, que presenciou, né, a destruição da Samaria pela Síria e a resistência de Jerusalém, quando Senecaribe tentou invadi-la com quase 200 mil homens,
o que mais falou, o profeta que mais falou a respeito da vinda de Jesus, ele falou que tinham no inferno uns vermes. Que esses vermes formigavam, abundavam, se acumulavam eternamente sob os cadáveres do Tofel. Esse Tofel é uma região, né? Conforme o dicionário bíblico, que eu tenho aqui, aquele Wycliffe. É uma região lá da Palestina, mas eles têm uma certa discussão para definir onde que fica exatamente essa região aí do Tofel. E os demônios atormentando os homens, aos quais eles perderam. Né? Os demônios atormentando os homens, aos quais eles perderam. Perdi a influência. E os homens a chorarem rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Tá. Então, essa é a ideia que fazem os teólogos reservados. Eles se limitam a falar do que está no Apocalipse, do que disse Isaías e dos demônios que atormentam os homens. Os mais reservados. Aí vamos para Santo Agostinho. Santo Agostinho não concorda que esses sofrimentos físicos sejam apenas reflexo dos sofrimentos morais. Então, Santo Agostinho, não. Mas eles não são espíritos puros, como falou lá, porque não possui o corpo. Então, esse sofrimento, já que eles não possuem corpo físico, são apenas reflexo das dores morais, como pensavam os pagãos, os gregos, né? Os romanos. Ah, lá, o que quer dizer? Não, morreu, então ele agora é uma sombra, então não tem corpo físico. Então, as dores que tenham são reflexos dos sofrimentos morais. Santo Agostinho não concorda, não. Não, não. Esses sofrimentos não são reflexos de sofrimentos morais. E Santo Agostinho vê, num verdadeiro lago de enxofre, aí vê, o lago de enxofre foi citado no Apocalipse. Vê vermes, que foi falado por Isaías. E verdadeiras serpentes saciando-se em todas as partes do corpo dos condenados, associando suas picadas às do fogo. Quer dizer, tem algumas serpentes nessa espécie de inferno, visto por Santo Agostinho, e elas picam, e a picada dessas serpentes é semelhante a uma queimadura. Ele pretende mais. Ele quem? Ele quem? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Então, vê, para Santo Agostinho, o sofrimento no inferno é físico. Mas ele pretende mais do que essa descrição que ele deu. Então, o Kardec está colocando o Santo Agostinho como um teólogo não reservado. Ele pretende mais. Segundo um versículo de Marcos, que esse fogo estranho, embora material como o nosso, e atuando sobre corpos materiais, os conservará, como o sal conserva a carne das vítimas. Então, que fogo é esse, Santo Agostinho? Ele tirou de um versículo de Marcos, mas ele acrescenta coisa. É um fogo esquisito, porque é um fogo que não queima, é um fogo que conserva. Tá. Os condenados sentirão, aí continua Santo Agostinho, os condenados sentirão a tortura desse fogo que queima sem consumir. Esse fogo penetra a pele. Lá não é só na pele? Não, penetra a pele. Os condenados, eles serão embebidos desse fogo. E esse fogo saturará todos os seus membros. Esse fogo saturará na medula dos ossos, na pupila dos olhos e nas fibras mais ocultas. Ele não tinha a palavra célula, né? E sensíveis do seu ser. Foi o acréscimo de Santo Agostinho,
e Kardec coloca aqui, né, como não sendo um teólogo reservado e a favor de um sofrimento físico em região infernal, em que há um fogo estranho. Ele está por dentro do homem, fazendo sofrer, mas que não o destrói. A cratera de um vulcão, continua Santo Agostinho, se aí pudesse submergir, se nós pudéssemos submergir dentro de um vulcão, isso seria coisa leve, coisa fraca, perto do inferno. Mas seria tranquilo. Assim falam com toda a segurança os teólogos mais tímidos, discretos e cometidos. Quer dizer, ainda tem alguns que vão falar mais que Santo Agostinho ainda. Não negam que haja no inferno outros suplícios corporais, né? Mas dizem que, para afirmá-lo, lhes falta suficiente conhecimento, pelo menos tão positivo como o que lhes foi dado sobre o terrível suplício dos fogos e dos vermes, né? Então, alguns não acrescentam muito, outros vão além. Há, contudo, teólogos mais ousados. Então, alguns ficam lá, os mais comedidos, com o Apocalipse, Isaías e os demônios atormentadores. Santo Agostinho foi um pouco além. Agora, contudo, teólogos mais ousados. Ou eles são mais ousados ou são mais esclarecidos, diz Kardec. Ou são mais esclarecidos dos que o que dão, esclarecidos, que dão do inferno descrições mais detalhadas, descrições mais variadas, descrições mais completas. E, embora não se saiba em que lugar do espaço está situado esse inferno, ninguém sabe onde está, mas vai dar descrição detalhada, descrição variada, descrição completa. Como pode, né? Há santos que o viram. Há santos que viram esse inferno. Bom, esses santos, eles não foram para lá com a lira na mão, como Orfeu, ou com a espada em punho, conforme Ulisses, né? Mas foram transportados em espírito. Tá, vamos ver aqui as notas de rodapé. Orfeu, filho de Apolo e da musa Calíope, recebeu de seu pai como presente uma lira e aprendeu a tocar com tal perfeição que nada podia resistir ao encanto de sua música. Pensa no homem descobrindo a música, hein? Ulisses, filho de Laerte ou de Sísifo, né? Lembra da roda de Sísifo? E de Anticleia, marido de Penélope, pai de Telêmaco. Então, lembram lá de Telêmaco? Se Ulisses vai estar lá na narrativa, né? Se Ulisses vai estar lá na narrativa de Homero, da Ilíada e da Odisseia, depois Fênelon vai escrever o livro As Histórias do filho dele, de Telêmaco, que foi o que a gente retratou no item anterior sobre o quadro dos infernos pagãos, certo? Então, Ulisses era o pai de Telêmaco. Era rei de 2 ilhas no Mar Jônio, na Grécia, em Ítaca e do Líquio. Elaborou o estratagema do cavalo de Troia, né? Beleza? Então, vejam que o que Homero dizia era isso, algumas pessoas que foram para o plano espiritual, para regiões do inferno, Orfeu, Ulisses e tal. E agora alguns santos também foram. Vamos lá, Santa Teresa é desse número, 43. Teresa d'Ávila, vejam aí, século XVI, né, 1515 a 1582. Realizou a reforma das ordens da Carmelitas. Teresa d'Ávila viveu muitas vezes o fenômeno da levitação. Sabem explicar o fenômeno da levitação? Hã? Tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, como que ocorre
a levitação? Vocês lembram? Se dá pela emanação do ectoplasma do médium, que se associa com energias dos espíritos e energias da natureza. E assim, formados alguns filamentos, esses filamentos, essas misturas energéticas, junto com o ectoplasma do médium, virar uma espécie de bastão, ou de vários bastonetes. Então, a pessoa fica de pé nos bastonetes energéticos, mas eles não são visíveis, você acha que a pessoa está levitando. Mas ela está como em cima de uma perna de pau espiritual. Deu para entender? Então, vamos lá. Mas Santa Teresa é desses números, que foi para a região infernal. De acordo com a narrativa da santa, haveria cidades no inferno. Ela viu, Santa Teresa viu, pelo menos uma espécie de viela longa e estreita, como essas que existem em velhas cidades. Chega lá nas cidades europeias, cidades antigas, as ruas são estreitas, certo? E o que ela vê? Ela fala, tinha uma cidade, mas ela se fixou mais numa viela longa, estreita, semelhante à das velhas cidades. Percorreu a essa viela, horrorizada, caminhando sobre um terreno lodoso e fétido, no qual pululavam monstruosos répteis. Pensa no horror, hein? Pensa no horror que ela sentiu, Santa Teresa. Foi, porém, detida em sua marcha por uma muralha que interceptava a viela. Então, a rua deu de freio do muro. Muro gigante, não dava para passar. É o sonho dela, né? Abrigou-se num nicho, num buraco da muralha, sem saber explicar a ocorrência. Eu fiquei dentro do muro. Lembra do muro? Ficou dentro do muro. Não é então nossos muros aqui, como, né? O murinho aqui de casa tem 15 centímetros, 10 centímetros de largura. Não, é aquele muro de cidades antigas que é 3 metros de muro. Mas ela não soube explicar como ela foi parar dentro do muro. Era, diz ela, o lugar que lhe destinavam se abusasse em vida das graças concedidas por Deus em sua cela de Ávila. Então, digamos, Santa Teresa, você tem um trabalho, uma missão a fazer aí. Mas se você falhar, vou te mostrar onde que tu vai parar. Vai parar. Entenderam? Ela teve a intuição de que esse seria o destino dela caso ela não cumprisse a sua missão. Ela morava em Ávila, né? Ávila é aquela cidade perto de Madrid, tanto perto de Madrid, a noroeste de Madrid, e tem aqueles mais de 2,5 quilômetros de uma muralha com mais de 80 torres. Já viram isso? Eu estou aqui com a... Aí, cidade de Ávila, pertinho de Madrid. Uma muralha de mais de 2,5 quilômetros de muralha. Esse muro tem aí partes mais altas dele tem mais de 12 metros de altura. Ela morava aí, no século XVI, né? E agora, como que eu faço? Interromper aqui, beleza. Então ela está lá, não sabe como foi parar dentro da muralha, mas soube que era um lugar para que ela ia se ela falhasse. Apesar da facilidade maravilhosa que tivera em penetrar esse buraco, esse nicho de pedra, não podia se sentar, não podia se deitar, não podia se manter de pé. Então, quer dizer, está de um jeito extremamente desconfortável, porque você não pode deitar,
Você não pode ficar em pé, não pode sentar, você está num jeito desconfortável, demais desconfortável. Aí Kardec faz a pergunta, e como é que você foi parar aí dentro, então? Certo? Né? Como que você foi parar aí dentro da pedra se você não pode sentar? Já está aí dentro, não pode sentar, não pode deitar, não pode ficar em pé, como você foi parar aí? É a pergunta de Kardec. Também não podia sair. Entrou de uma forma mágica, está super desconfortável e não pode sair. Beleza. Essas paredes horríveis, abaixando-se sobre ela, envolviam-na, apertavam-na, como se fossem animadas de movimento próprio. Deve ter sido uma coisa horrenda, né? Pareciam-lhe que a afogavam, ela estava se afogando dentro do muro, estrangulando-a, e ao mesmo tempo que a esfolavam viva e a retalhavam em pedaços. Pelo amor de Deus. Ela acordou, né? Desesperada, não, eu vou cumprir minha missão de qualquer jeito, manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não vou nem dormir para cumprir minha missão. E você sabe qual era a missão que ela não queria cumprir, João? Qual era? Ela não queria ser freira. A família impôs ela ser freira, que na Espanha era obrigada, né? E ela não queria, ela queria casar, ser mãe e ter filhos. Eu acabei de ler um livro sobre a vida dela. Olha aí, hein? Se vai nessa aí, né, do casamento e ter filhos, não ser religiosa. Ela teria sido, mas a mediunidade dela era muito grande. Mas ser só religiosa também. Qual era a missão dela dentro de ser freira, né? A missão dela foi que ela foi uma médium, que ela punha a mão, curava, ela se transportava igual Eurípides Barçanufo em 2 lugares ao mesmo tempo, então a igreja queria matá-la como herege na fogueira. E ela que desvendou todos os conventos, mudou a Espanha naquela época. Mas ela sofreu, hein, João? Pelo amor de Deus! Encaminhou, né, na boa direção o cristianismo espanhol. E evoluiu, né? Porque ela conseguiu. Conseguiu, Joia, Uhum. legal, legal. Vê aí se ela não tivesse conseguido, se não quisesse realizar toda essa missão, né? É porque ela fugia do convento e ia para casa, né? Até o dia que ela assumiu mesmo ser freira para modificar a Igreja Católica, que ela não aceitava. Legal, Cida, muito boa as suas colocações, né? Agora, vejam que Kardec quer refutar a ideia dela, né? Vejam que Kardec quer o quê? Kardec quer mostrar que não é isso, que nem os santos estavam corretos com relação às visões que eles tiveram de regiões infernais. Estão percebendo isso? Ela não admitia ser santa, ela era contra aquilo, ela falava para os padres, para os bispos lá, né? Você vai querer me fazer santa e eu odeio ser santa. Então, você vê, era um paradigma muito grande, que a Espanha era muito atrasada. 2 ideias opostas na cabeça dela, né? Sim. Entendi. Agora vejam, com relação às questões do inferno, Kardec quer mostrar que não é o que os santos falam. Isso. Não é o que Santo Agostinho dizia, não é o que Teresa d'Ávila está dizendo aqui. Perceberam o que ele quer fazer? Então vamos lá. Mas esse livro é espírita, e eles falam que não deixaram ela falar a verdade e publicar o que ela não falaram. Entendi. Porque e também ela não estava, ela estava encarnada, né? E não tinha esses conhecimentos que hoje tem relativos ao espiritismo. Ela não tinha como, digamos, ter uma visão muito ampla da coisa. Então ela vai trazer uma visão parcial. E é isso que Kardec quer mostrar, que não era como eles viam, né?
Então, quer ver? Vamos lá. Então, ela, além de a muralha a afogava, a muralha a estrangulava, a esfolava viva, a muralha a retalhou e a muralha a queimou. Ao sentir-se queimada, experimentou igualmente toda a sorte de angústias. Então, um sofrimento horrendo. Sofrimento horrendo. Sem esperança de socorro, tudo era trevas à sua volta, embora percebesse, não sem pavor, através dessas trevas, a hedionda vilela em que se achava, como a sua imunda vizinhança. Esse espetáculo era-lhe tão intolerável quanto os apertos da prisão. 44. Nota de Allan Kardec. Nesta visão de Santa Teresa, se reconhecem todas as características dos pesadelos, sendo provável que fosse deste gênero de fenômenos o acontecido a Santa Teresa. Então, o que Kardec está dizendo? Ela teve um pesadelo. Essa é a visão de um pesadelo que ela teve. Né? Então, vamos lá. Porque, lembra, a gente tá trazendo as descrições do inferno conforme os cristãos dizem que é. E qual é o ponto central aqui da coisa? É que neste inferno os sofrimentos são realmente físicos. Os condenados têm corpos físicos. Não se sabe onde o inferno é, mas se pode descrever como é este inferno. E os religiosos mais comedidos, eles vão se basear no que está escrito no Apocalipse e em Isaías. Mas Santo Agostinho foi um pouco mais. Santa Teresa foi um pouco mais. Né? Mas ele quer mostrar, Kardec quer mostrar que essa visão deles não está muito clara. Então, vamos lá. Esse não passava certamente de um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos. Então, quer dizer, não, Santa Teresa ela só teve uma visão um pouco acanhada, um pouco míope, porque ela só viu uma rua, uma viela estreita, e ela ficou presa no muro, e o muro a tratou muito mal, e ela ficou extremamente angustiada, foi despedaçada, queimada pelo muro. Mas era uma visão acanhada. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos. Quer dizer, esses vão ver, não vão ver só uma viela, não vão ver uma rua só, vão ver mais coisas, um ambiente maior. Percebe que ele quer falar com mais favorecidos? Tiveram visões mais amplas que a própria Teresa dava. Viram o quê? Viram grandes cidades no inferno, completamente tomadas pelo fogo. Babilônia e Nínive, e a própria Roma, com seus palácios e templos incendiados e seus habitantes acorrentados. Então, esses que foram mais favorecidos que Teresa d'Ávila, viram cidades inteiras pegando fogo e as pessoas acorrentadas nesta cidade. Viram também traficantes em suas bancas. Então, vai dar mais detalhes, percebe? Teresa foi só uma rua e um muro. Agora, esse pessoal viu cidades, pessoas acorrentadas, traficantes nas bancas, sacerdotes reunidos com cortesãos, quer dizer, com aduladores, pessoas que vivem na corte, em salas de festim, salas de festa, chumbados às suas cadeiras, quer dizer, então o fogo está pegando ali, a pessoa não consegue levantar, está chumbado na cadeira, e levando aos lábios, em gritos desesperados, rubras taças chamejantes, e bebendo fogo, bebendo alguma coisa que queimava, obrigados a beber alguma coisa que queimava nessa festa, da qual eles não podem nem se levantar da cadeira. Criados genuflexos em cloacas ferventes, quer dizer, alguns criados de joelhos dentro de cloacas, quer dizer, um lugar cheio de materiais fecais, tipo uma espécie de fossa, né?
E ainda é uma fossa que está tudo fervendo ali. Braços distendidos de dentro dessas fossas. E príncipes de cujas mãos escorria em lava devoradora o ouro derretido. Quer dizer, as mãos dele não podem tocar nada, porque derrete tudo, derrete o ouro. É uma mão de lava. Então, visões mais amplas que a Teresa d'Ávila. E Kardec está dizendo que esse pessoal está todo errado. Outros viram no inferno planície, outros, agora outra visão de alguns, né? Outros viram no inferno planícies sem fim. Quer dizer, uma região plana ali, sem fim, não acaba aquela planície. Cultivadas por camponeses famintos. Aí tem algumas pessoas morando ali. Mas parece que cultiva o quê, se ele está faminto? Né? Que nada colhendo desses campos fumegantes, então ainda são camponeses, mas não consegue colher nada. E do campo sai fogo, sai fumaça, é um lugar quente, sai fogo, sai fumaça. Dessas sementes estéreis, as sementes são estéreis, não brota nada, não bota um pé de planta que dê algum fruto, alguma coisa. Aí o que eles vão comer? Eles se entram e devoram. São uma espécie de zumbis que se entram e devoram, dispersando-se em seguida. Aí vão embora. Os que foram comidos e outros que ficaram se dispersam em seguida, tão numerosos quanto antes, magros, vorazes e em bando, indo procurar ao longe, em vão, terras mais felizes. Vão então procurar terras mais felizes, mas é em vão que vão, não vão achar. Sendo aquele local da qual eles saíram, sendo logo substituídos por outras colônias de errantes condenados. Ou seja, o quadro não muda, são novas pessoas, mas eles foram para outros lugares, mas a cena é a mesma, com outras pessoas. Outra espécie de visão. Esses são das pessoas não comedidas, né? Há também os que viram no inferno montanhas repletas de precipícios, florestas que gemiam, poços secos, fontes alimentadas de lágrimas. Quer dizer, de tanto que se chorou, formou uma fonte. É um choro interminável. Rios de sangue, turbilhões de neve em desertos de gelo, barcas tripuladas por desesperados, singrando mares onde a terra nunca surge, onde a terra nunca surgia. Estão percebendo aí? Ora, isso é o próprio sofrimento humano majorado, né? Alguém que foi numa montanha, meu Deus, como é difícil andar nessa região, e olha que precipício, eu posso cair. Aí imagina que o inferno é assim. Florestas fazendo barulho nas florestas que gemem. O inferno é uma floresta que geme. O inferno é um poço seco. Puxa, eu vim de tão longe para pegar água nesse poço e o poço está seco. Isso é o inferno. Esse choro dessas minhas parentas aqui que não termina, meu Deus do céu. O inferno, ele tem algumas fontes que são de lágrimas. Rios de sangue, turbilhão de neve em região deserta. A gente pega um barco, o barco está à deriva. Meu Deus, a terra não chega nunca. Então, o inferno é você estar num barco à deriva, quando a terra nunca surge. Então, foram as visões que se tiveram do inferno. Em suma, viram tudo o que viam os pagãos. A civilização pagã, os gregos, os romanos, outros povos. O que eles viram? Um lúgubre, um tenebroso reflexo da terra, com suas misérias grandemente aumentadas. Os cristãos viram os mesmos que os pagãos, Kardec está colocando. De seus sofrimentos naturais eternizados e até calabouços, quer dizer, prisões subterrâneas, patíbulos, ou seja, guilhotinas, e instrumentos de tortura forjados por nossas próprias mãos. No inferno tem prisão,
No inferno tem guilhotina para decepar a cabeça. E no inferno tem outros instrumentos de tortura, semelhantes ao que nós temos aqui na Terra. Percebe aí o que Kardec está falando? Há realmente demônios que, para melhor atormentarem os homens em seus corpos, também tomam corpos. Então, conforme os cristãos, os demônios também têm corpos, porque eles têm que atormentar homens que estão com corpos depois do juízo final. Uns demônios têm asas de morcego, outros têm chifres, couraças de escamas, patas armadas de garras, dentes pontiagudos, e esses demônios estão manejando espadas, estão manejando esses demônios. Tenazes, sabe o que é tenazes? Deixa eu ver aqui, eu não sabia o que era não, vou mostrar aqui. Aí, tenazes, uma espécie de alicate antigo, né? Usado aí provavelmente na metalurgia, né? Pinças, grelhas, serras, foles. Fole, isso aqui é bom para a churrasqueira aqui de hoje em dia, é bom, né? Foles aí, soprador, tudo ardente. Os demônios têm isso, eles têm patas, têm garras, mas eles manejam os mesmos objetos que a gente. Espadas, tenazes, pinças, grelhas, serras, foles, isso tudo pegando fogo, né? E produzindo fogo, né? Não exercendo outro ofício por toda a eternidade, esses demônios, eles só têm um trabalho, e ainda, por toda a eternidade, em relação à carne humana, qual é o trabalho que eles têm? O único ofício que eles têm. Eles são carniceiros e são cozinheiros. Outros demônios transformados em leões ou em cobras enormes arrastam suas presas para as cavernas isoladas. Lembra que a gente está estudando os infernos, o inferno conforme os cristãos. Alguns desses demônios se transformam em corvos para arrancar os olhos de certos culpados, enquanto outros se convertem em dragões volantes, que voam, dragões que voam, prontos para se lançarem sobre o dorso das vítimas, arrebatando-as assustadiças, ensanguentadas aos gritos, através de espaços tenebrosos, para arremessá-las, por fim, em tanques de enxofre. Outras visões do inferno cristão. Aqui, nuvens de gafanhotos, de escorpiões gigantescos, cuja vista, só de olhar esses gafanhotos ou esses escorpiões, produz náuseas, produz calafrios, e se encontrar em contato com eles, provoca convulsão. Além de monstros policéfalos, quer dizer, monstros de várias cabeças, escancarando goelas vorazes, a sacudirem sobre as suas cabeças deformes as suas crinas de serpentes venenosas, conforme os cristãos, triturando os condenados com sangrentas mandíbulas para vomitá-los mastigados, porém vivos, porque são imortais. Viram aí? Policéfalos. No inferno grego, no Tártaro, tinha os... Deixa eu mostrar aqui. Estão vendo aqui? Um hecatônquiro. Estão vendo aí? Isso aí é do inferno grego, do inferno pagão, né? Um dos piores demônios do Tártaro. Mas aqui os cristãos estão dizendo monstros policéfalos. Um pouco semelhante, totalmente semelhante, né?
Esses demônios em forma humana, que lembravam tão visivelmente os deuses do Amete, quer dizer, alguns desses demônios, não, eles têm forma de homem. Lembrando quem? Os deuses do Amete, quer dizer, do submundo egípcio. Do mundo espiritual conforme a visão dos egípcios. Né? Vamos ver aqui, ó. A nota da editora. Nome dado pelos egípcios ao lugar em que, depois da morte, as almas se reuniam para serem julgadas por Osíris, protetor dos mortos. Né? Então, estão vendo que as crenças eram semelhantes dos egípcios, dos gregos, dos romanos, dos gauleses, dos hindus. Morreu, vai para um julgamento. Para os egípcios, você ia para o Amente. Para os gregos, você ia para o submundo. E depois do julgamento, os gregos, você vai para o Tarso, você vai para os Campos Elíseos, você vai... E para os egípcios também tinha um julgamento, numa região chamada Amente. E quem decidia era Osíris. Aqui, Osíris, deus do julgamento, deus do além, do plano espiritual. E ele também era o deus da vegetação. Beleza? Como é que eu faço para voltar agora? Estão vendo aí, gente? Vocês viram aí? Sim, deu para ver. Então, vamos lá. Então, vocês viram aí que o deus Osíris, ele tinha forma de homem, conforme os egípcios. E para alguns cristãos, alguns demônios também assumiam a forma humana. Entendeu o que Kardec está colocando aí? E do Tártaro. Né? Vimos lá, quando a gente estudou sobre o inferno pagão, que tinham três julgadores, e eles tinham forma humana. Né? Minos, Eco e Radamanto. Lembram disso? Então, para os cristãos também, alguns demônios têm forma humana. Bem como os ídolos adorados pelos fenícios. Então, os fenícios também achavam que tinha alguns demônios que tinham forma de homem. Os moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia. Né? Não agem ao acaso, tendo cada um a sua função, o seu papel. Então, cada um desses espíritos, aí, desses demônios, tem o seu papel. O mal que fizeram no inferno guarda estreita relação com o mal que inspiram e levam os homens a praticar na Terra. Aí, nota de rodapé 47. Singular punição, na verdade, esta, de poder continuar em maior escala a praticar a prática de mal menor feito na Terra. Quer dizer, esses demônios com forma humana, conforme todas essas crenças de distintos povos, o que eles fizeram aqui na Terra, eles continuam a fazer no plano espiritual, na região infernal. Em maior escala, fazendo os mesmos erros. Aí o Kardec diz, mas que punição é essa? Esquisita. Eles praticavam um mal aqui na Terra. E lá do outro lado, na região infernal, é, portanto, uma punição. Eles fazem maior escala o que faziam aqui? Aí Kardec coloca, seria mais racional que os próprios malfeitores sofressem as consequências desse mal, em vez de se darem ao prazer de fazê-lo aos outros em maior escala. Compreenderam? Então, mas também alguns cristãos acreditam nisso. Nós estamos estudando a descrição do inferno cristão. Os condenados são punidos em todos os seus órgãos e em todos os seus sentidos
porque também ofenderam a Deus em todos os órgãos e em todos os sentidos. Os delinquentes da gula são castigados pelos demônios da glutonaria, os preguiçosos pelos demônios da preguiça, os luxuriosos pelos demônios da devassidão e assim por diante, numa variedade tão grande como a variedade dos pecados. Mesmo queimando, sentem frio. Mesmo congelado, sentirão calor. Sentirão calor. Sempre ávidos de movimento ou de repouso. Vamos sair daqui, vamos repousar. Sempre estão sedentos, nunca têm água para beber. Sempre estão famintos. 1000 vezes mais cansados do que o escravo ao fim de uma jornada. Mais doentes que os moribundos, mais alquebrados e cobertos de chagas que os mártires, e isso para todo sempre, conforme o inferno cristão. Né? Vamos parar aí, né, gente? Ora, obviamente, Kardec quer refutar a ideia de inferno conforme creem os cristãos. Ainda que tenha de ideia originária Santo Agostinho, Teresa d'Ávila. E ele vai dizer por quê, e ele está dizendo por quê não faz sentido. Mas espera lá, esse pessoal teve a visão. Teve todas essas visões aí. A de Teresa d'Ávila foi uma visão acanhada, só viu uma rua. Outros falaram de tudo que a gente narrou, com tantos detalhes, né? A respeito até de instrumentos que esses demônios utilizavam, com diversas formas, inclusive a forma humana. Mas não está muito distinto do que falavam os próprios hindus, os próprios egípcios falavam também. Alguns demônios tomavam forma humana, mas outros tinham características animalescas. E o fogo por todas as cidades e todo mundo sofrendo numa visão mais ampla. Ora, Kardec vai dizer, isso tudo aí não faz sentido, não. Mas como? Eles tiveram visão. Como que viram? Aí ele vai dizer, né? Não, isso foi um estado de êxtase em que a pessoa, nesse estado, reflete um pouco da sua própria cultura. Aprendeu sobre esse inferno, aprendeu sobre essas características que foram narradas. Então, digamos, vai ver o que não existe numa espécie de pesadelo. Mas o problema do inferno cristão, como Kardec vai descrever aí, é quanto a ser um inferno físico. Porque não pode, não tem como ser físico. Ele Lembra ele é físico, quando encarnados temos a consciência pesada, né? Com remorso de alguma coisa, algum crime cometido. Mas Kardec quer refutar a ideia de que ele é físico, porque assim os cristãos creem que seja, né? Sim. Correto. Beleza, gente? Beleza. Beleza, João. Quem faz a oração para a gente aí? Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais esse dia, Pai, em que nos reunimos para estudarmos tudo aquilo que deixastes, para aprendermos, Pai, o caminho que nos levará até Ti, para termos a segurança de que estamos, Senhor, procurando seguir no Teu caminho, buscando os Teus ensinamentos,
almejando, Pai, chegarmos ao mundo feliz, onde Tu nos espera amorosamente, com uma paciência infinita, enquanto tateamos no escuro, mas sabemos que estás sempre perto, a nos ajudar, Pai, nos intuindo e nos direcionando, e iluminando o caminho. Agradecidos estamos, Pai, por essa existência bendita, em que Tu nos proporciona, para que possamos, Pai, resgatar em suaves prestações os nossos erros cometidos nesta existência e em outras. Agradecidos estamos pelo véu do esquecimento, que nos permite caminhar sem as dores do passado obscuro, que sabemos ter, Pai. E te pedimos que fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.